Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É com muita alegria que nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar, como nos é ensinado pela espiritualidade amiga, em forma de um convite para que todos nós façamos esse Evangelho nos nossos lares. Basta escolher um dia na semana, um horário e ter em mente, uma prece inicial, algum livro como o Evangelho segundo o Espiritismo, outro livro, um livro de mensagens, a Bíblia, então qualquer livro que tenha à mão, que nos aproxime da mensagem de Jesus, fazer a leitura de um trecho, comentários, trazer para o coração, o que diz ali naquela mensagem do dia e fazer uma prece de encerramento. 20 minutinhos por semana é considerado pela espiritualidade um verdadeiro tratamento para todos nós, essa prática. Junto comigo hoje, nesse dia tão especial, em que a gente celebra o Dia das Mães. Então vamos já deixando nossas felicitações, o nosso parabéns a todas as mamães aqui presentes, E para todos nós que todos temos mamães. Então que seja um dia, que tenha sido um dia de muita paz e muita luz nas famílias, aqueles com as mães encarnadas ou as mamães que já desencarnaram, Mas com certeza seguem presentes pertinho da gente. Boa noite, Pati. Boa noite, querida. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs, que se sente aqui nesse momento. Boa noite, querida. Eu estou escutando o teu áudio um pouquinho abafado. Não sei se você está me ouvindo bem? Ouvindo bem. É que eu coloquei o meu celular aqui numa... Vamos ver se é isso que tá. É isso. Era isso. Já limpou o áudio. Isso. Eu coloquei Agora... aquele suporte para celular e não Sim, funcionou. Tava... Mas agora dá para ouvir bem, né? dá para ouvir. E você me ouve bem também, né? Muito Ah, bem. Tá perfeito. certo. Então tá bom. Boa noite, querida. Obrigada por estar aqui com a gente essa noite. É sempre uma alegria, né? E um aprendizado, né, Emília? Estudar é sempre muito bom, A gente ter essa oportunidade. Obrigada mesmo. Vamos dar boa noite também para o pessoal que já foi entrando por aqui. Para Nádia, Clarice, Giancarlo, Giovana, Helena, Suzana, boa noite, querida. Para o Eduardo, Juliana, o seu França, Ana Paula, Pátio, Anthony, boa noite, queridos. Jorge, Juliana e Roberto. Nossa, quantos corações queridos, Todos aqui também desejando Feliz Dia das Mães. A dona Olga também, uma mamãe muito querida lá de Brusque, Dona Olga? Com tantas joias aí que alegraram a sua vida, que seguem alegrando. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Então, vamos falar hoje do advento do Espírito de Verdade, um tema bem importante, Um tema grande na nossa doutrina. Então, eu tinha que chamar uma pessoa aqui para me ajudar, A gente chama os universitários, Quando os temas são assim. Mas eu vou te chamar, Paty, primeiro para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Sim, a gente chama os aprendizes, porque somos todos dessa doutrina, né? Como diria o seu Nereu, a gente vai aprendendo sobre a doutrina no processo das atividades que a gente vai realizando, Na inserção das atividades que a gente vai tendo ao longo desses anos na casa, eu não estou mais te ouvindo, Emília, não sei o que houve. Não, é isso mesmo. Você tinha Eu segui te ouvindo aqui. Eu ia te pedir para fazer a nossa prece inicial, Paty, pode ser? Vamos lá, sim. Então, convido, a todos para fecharem os olhos, apaziguando os corações, procurando voltar os pensamentos a Deus e a Jesus, porque é mais uma noite em que vamos nos debruçar sobre o Evangelho desse Mestre, com esclarecimentos a respeito desta doutrina que ele mesmo nos disse que seria o Consolador prometido, que seria enviado pelo seu Pai, pelo nosso Pai, Deus,
para iluminar os nossos caminhos, auxiliar-nos em nossos passos aqui na Terra. E assim, agradecidos e pedindo a permissão dos espíritos amigos que conduzem essa atividade do plano maior, nós damos por aberto o culto do Evangelho no Lar desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. Nós estamos então nos itens 5, 6, 7 e 8, que encerram um capítulo que ele é curtinho, mas ele é denso, ele é importante, né? Que é o Cristo Consolador, que é o capítulo 6 do nosso Evangelho. E esses itens, eles representam mensagens, né, que Kardec vai elencar aqui para a gente 4 delas, entre 1860 e 1863, a última, todas assinadas, né, pelo Espírito de Verdade. Então, nós vamos hoje ler o item 5, que é a primeira delas, mas já fica o convite, né, para o pessoal de casa para seguir essa leitura, porque são todas mensagens muito importantes, e nos comentários a gente traz elementos das demais também, tá? Então diz assim: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vêm do céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, em Paris, 1860. Então, Paty, é uma mensagem muito que nos comove, né? Que nos emociona. E eu queria, enfim, começar trazendo que o advento, né? Essa palavra advento, que começa a mensagem advento do Espírito de Verdade, né? Diz respeito à chegada, né? Mas é a chegada de algo que se institui, né? A chegada de algo que é certo, né? Algo que
abre caminhos, assim, né? É algo que começa, que se institui, né? A gente fala assim, ah, o advento do verão, por exemplo, né? É algo que não se questiona, né? É inquestionável, acontece. Então, eu queria começar te perguntando, né? Por favor, né, nos teus comentários, nas tuas reflexões, sobre o espírito de verdade. Então, é o advento do espírito de verdade. Você pode trazer para a gente o que você, né, tira desse início, assim, dessa reflexão? Na realidade, eu volto para o capítulo inteiro aqui, né? Porque a gente está falando no capítulo 6 do Consolador, do Cristo Consolador, né? E aí fala do jugo leve e fala do Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Então, o Espírito de verdade, eu pesquisei ali rapidamente, muitos conferem o Espírito de verdade ao próprio Jesus, né? Mas para o Espiritismo, para nós do Espiritismo, o Espírito de verdade é justamente esse consolador também, né? Esse consolador que vem falar para a gente, né? Como diz aqui nesse item 5, eu vou contar para vocês que eu li todos os itens, tá? E eu estudei os 4 itens, achando que a gente ia conversar sobre os 4. Eu achei que era muito, ao invés de Mas vamos, muita coisa, mas vamos, à medida do possível, tentar conversar sobre os 4, sim. Eu só perguntar. não iria ler os 4, porque daí é muito tempo de leitura. E fica sempre o convite, né, para que as pessoas em casa leiam também, né? Sim, né? Então, e aí aqui tem, né, essa questão do espiritismo, e se a gente for ver bem aqui já no início, a gente tem alguns dos princípios do espiritismo sendo colocados, né? Então, o espírito de verdade nos chama atenção, né? Desse lugar, dessa doutrina que é uma doutrina consoladora, né? É o advento de uma doutrina, é o advento de verdades que vão nos auxiliar, né, para dar conta da nossa caminhada evolutiva. Então, a gente tem ali a imortalidade sendo apresentada, a primeira existência de Deus, né? Então, Deus. Então, assim, Deus que é bom, né? Que está acima de qualquer coisa, né? Ele está ali. Ele existe, né? E aí ele fala sobre a impiedade, né? Então, assim, o que, que é a impiedade, né? Quando a gente pensa, né? E se a gente vai até o dicionário, viu, Emília? Lá está dito que a impiedade é a ausência de acreditar em Deus. Eu até salvei ali, porque eu pesquisei, vou contar para vocês aqui, peraí. Eu salvei, e a impiedade é isso, assim, é não acreditar em Deus, não acreditar no sagrado, né? Não confiar, né, que isso, ó, é descrença e falta de amor a Deus. Isso é impiedade, né? Descrença e falta de amor a Deus. Então, ele vem dizendo, né? Deus existe. E aí fui muito para esse lugar e lendo todos os 4 itens, né? Mas esse já começa aí. Deus existe. Primeira coisa. Sim, a incredulidade é o primeiro ponto, né? Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos, que é justamente isso, né? Então, Aqueles que não acreditam em Deus. estabelecendo essa fronteira do materialismo, né? Que segue sendo até hoje. Não os materialistas, né? Os materialistas são os nossos irmãos que estão no caminho do despertar como todos nós, mas o materialismo ele sim, né? Uma grande chaga, né, para a A humanidade. própria negação da existência de Deus, né, Emília? Uma negação da existência de Deus. E aí tem a existência de Deus, né, que nos chama para viver essa certeza, e ainda diz, né, que a morte não existe, né? A morte não existe. Irmãos que, não mais os apóstolos, né, mas aqueles que já se foram, né, eles vão retornar e vão nos contar. Quer dizer, vão dizer para gente que a vida continua, né? Então, a existência de Deus, imortalidade da alma, né? Eu fui vendo ali naquele primeiro momento, assim, todos os convites que a gente tem nos princípios da doutrina espírita, né? São 5, eu ali, só nesse primeiro item eu vi os 4, né? E claro, a gente pode se remeter
a questão, né, da pluralidade dos mundos habitados. Porque quando a gente pensa que os espíritos continuam a vida, né, eles não morrem, a morte não existe, a gente se dá conta de que, no fundo, eles vivem em outro lugar, né? Então ali tem os 5 princípios, só para a gente não, né? Não tirar nada aí dos princípios todos, né, que estão presentes ali. Mas ao mesmo tempo também desse lugar, né, em que nós somos aprendizes e que a gente precisa tomar, né, essas verdades, vem também o convite para nós conhecermos essas verdades, né, mas antes de tudo, para nós nos amarmos, né, espíritas, amai-vos e instruí-vos, né, e é muito importante, ao mesmo tempo, é sempre muito didático, né, porque todos os convites que a gente encontra no Evangelho, eles são sempre convites para uma reeducação, né? Para uma renovação moral, para um crescimento moral. Então, vem dizendo, fala, né? Que a gente se perde na incredulidade. Então, eu estou aqui, Deus está ali, né? Ele existe, né? E aí, os espíritos também continuam a vida. Não são mais os apóstolos que vão falar para vocês, né? Por quê? Porque com o espiritismo a gente vai entender que os espíritos, aqueles que partiram já dessa vida, eles vão voltar e dizer: olha, a morte não é o fim, né? A vida continua. Então, ali os princípios da doutrina espírita, né? E ao mesmo tempo, todas essas verdades, elas não vão fazer sentido nenhum se a gente não renovar a nossa alma, se a gente não se comprometer com esse amor, né, que tem a ver com a vivência da caridade, né? Deus não quer, essa frase está muito linda, né? Deus não quer que a gente se aniquile, né? Pelo contrário, ele quer que a gente haja, né? Com amor, né? Com caridade. Eu li todos os trechos, tá? Não sei se eu já estou misturando os trechos aqui, viu, Emília? E eu já estou misturando? Não, Não, não está é desse misturando nada, primeiro. não. É, Pati, mas assim, essa parte, né, do destino da humanidade, do que Deus quer para nós, né? Ela é muito interessante, né? Porque essa mensagem 1860, se a gente para pensar, né? A gente está aí 160 e poucos anos disso, né? E ainda há essa mensagem, infelizmente, né? Essa ideia que nós tínhamos na nossa. Vamos pensar assim, no mundo mais primitivo, de um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança, atribuindo a Ele as nossas imperfeições, né? De um Deus punitivo, de um Deus de guerra. Infelizmente, ainda existe essa ideia, né? E existia nesse tempo em que Kardec estava lá trabalhando na codificação da doutrina. Então, é essa ideia que Jesus, mais uma vez, né, através aqui do Espírito de Verdade, né, ele como o piloto, o comandante, né, a gente gosta de dizer, calma, Jesus está no volante, é ele que dirige essa nau, né, que se chama Terra, né? Então ele está no comando e certamente ele está no comando da codificação da doutrina, né? Então, e ele vem e diz pra gente, Deus não quer o fim da humanidade, né? Então, assim, essas ideias que nós ainda, infelizmente, né, não estamos aos pouquinhos, que nem quando a gente tem, né, uma sujeirinha ali no vaso, no balde, vai botando água limpa, aquela sujeirinha vai dissipando, né? Até que chega o momento que tá limpo, né? Com a verdade é assim também, a gente não vai arrancar as ideias pela raiz, né? Não vai ser dessa maneira, né? Não é por força, é por amor. Então essas ideias antigas nossas, ainda incrustadas, elas vão aos poucos se dissipar à medida que a verdade vai entrando, né? Tem um texto muito bonito que eu separei, que é O Sol da Verdade, do Emmanuel, no Ceifa de Luz, no capítulo 35, que diz assim: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então,
né, uma expansão dessa visão aqui, né? Que às vezes a gente acha, né, Paty, ah, nossa, tal coisa não está indo bem, tal situação não está indo bem, né? Por que que Jesus não vem e pá, né? E resolve, né? Não é assim, né, gente? É a nossa, ainda a nossa infância espiritual, né? Querendo, aparecendo nesses momentos, né? E a A gente fala é desconhecendo o modus operandi. E aqui eu acho que nessa mensagem, né, o Espírito de Verdade nos revela um pouquinho desse modus operandi de Deus, né? De com como as coisas vão melhorando. e com tanto amor, né, Emília? Porque ainda diz assim, ó, ele não quer, ele quer que ajudando-vos uns aos outros, né? Mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, né? Sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, né? Então, quando você menciona as dificuldades que a gente tem na Terra, sabe que eu pensei nisso também, né? Hoje cedo, quando eu li, fui reler, né, todo o item aqui do capítulo, né, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito Verdade, eu fiquei pensando, nossa, nós estamos em 2025. Ainda temos tantas dores na Terra, né? Ainda há tanta ausência de amor, de esclarecimento, né? E claro, assim, a minha reflexão não era no sentido de que nós não temos um Deus bondoso, não. O capítulo é muito claro, né? O Espírito de Verdade aqui está dizendo para a gente, né? Esse Deus é amoroso, esse Deus é bondoso, mas me chamou muita atenção, porque ali no final ele diz, né, que as verdades se encontram no cristianismo. E aí vem essa ideia, né, que Emmanuel está colocando aí sobre o sol das nossas almas, sobre o que esse cristianismo e essas verdades devem fazer com os nossos corações, né? O quanto muitas vezes nós ainda nos distanciamos, né? De viver essa proposta cristã. E aí, na sequência do capítulo, a gente pode seguir com ele, porque aí eu vou seguindo aqui, porque depois ele vai e fala para gente, né, sobre a questão que Jesus veio consolar os pobres e os deserdados, né? Então, endossa ainda mais que uma forma que a gente tem para nos renovar, para crescer, para evoluir, é a caridade, né? É entender que Jesus falou para esses, né? Para os puros, para os simples, né? Para aqueles que necessitam de consolo, e chamando a nossa atenção que muitas vezes as pessoas pensam, né, que o mal que lhes acomete é a ausência da bondade do Pai. Pelo contrário, muitas vezes, né, todas essas situações de dores são justamente o alento para que as pessoas possam, né, de fato, com serenidade e superando as dores, na verdade, acolhendo as suas dores e com resignação, com entendimento dessa bondade desse pai, avançar, né, na sua trilha evolutiva. E eu fiquei pensando muito, sabe, Emília, que a gente passa pelas dificuldades e aqui vai falar dessas dificuldades, vai apresentar Jesus como médico das nossas almas, vai falar da importância do devotamento e da abnegação, né, que são todos os itens que a gente tem aqui. Mas eu fiquei pensando muito assim que às vezes as pessoas que ouvem um cristão falar disso acham que o cristão é, é passivo diante das situações. E eu fiquei pensando muito isso, assim, ó, não há passividade, há compreensão, há respeito, né, e há um compromisso, um comprometimento com a sua própria transformação, entendendo que diante das situações difíceis, né, eu preciso me devotar no sentido de não largar, né, do compromisso, eu preciso renovar os meus propósitos, eu preciso seguir adiante, né? Sem achar que tem facilidade nesse caminho evolutivo, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho que ter abnegação, né? A abnegação no sentido de negar aquilo que eu acho que, né, isso me pertence. Não, eu preciso abnegar, porque se nós estamos aqui na condição, né, de filhos desse pai,
esse Pai que é bondoso, temos um corpo que vai nos auxiliar nessa trajetória terrena, né? E aí todos os princípios da doutrina a gente consegue enxergar aqui. Nós precisamos entender que esse corpo, que as coisas que nos são ofertadas nessa vida, embora a gente batalhe, precise batalhar por elas, precisa ter esse compromisso todo, elas não nos pertencem. Porque a qualquer momento a gente pode ir embora, não é? Então, assim, a gente precisa essa abnegação é não achar, né, que todas as coisas são nossas, que elas nos pertencem, esse apego, né, é poder entender e lidar com aquilo que é necessário. O que é necessário para a minha evolução? Né? Porque se deixar, a gente acha que tudo, né, tudo nos pertence. Né? Nós queremos tudo, investimos em tudo e esquecemos do que é essencial, né? E a mensagem aqui vai dizer, né? O Cristo é o consolador das nossas almas. Deus é Pai. Crede e orai. A gente precisa orar, a gente precisa confiar que a gente não está sozinho. Porque a gente está falando de uma doutrina que é consoladora. E aí, se a gente achar que a gente vai passar por essa existência sem nenhuma provação, sem nenhuma dificuldade, nós estamos muito equivocados. Só que a dificuldade é mola propulsora. Não é para que a gente fique, né, se coloque passivo, achando que nada nos é de responsabilidade. E ali ainda diz, né, vós sois os artífices da vossa imortalidade. Então a gente não é fantoche de destino, a gente não está aqui, né, para não fazer absolutamente nada. Não, a gente tem compromisso, sim, compromisso com o bem, compromisso com a transformação, né, das nossas ilusões, né, no sentido da compreensão dessas verdades espirituais, porque nós nos perdemos bastante assim nos nossos desejos, na nossa vaidade, né, no nosso ego, né? Ainda ouvi, acho que foi o Carlos Campetti falando sobre a nossa personalidade, né? E ele dizendo assim, olha, se cada existência a gente tem uma personalidade, quando a gente volta para o plano espiritual, qual é a personalidade que a gente vai escolher? Como é que a gente vai ser chamado, né? E entendendo assim que na realidade nós somos espíritos imortais. Então eu li muito, várias vezes eu pensava assim: "Ah, nossa, quanta diretriz para o espírito imortal que nós somos." Mas vou te ouvir porque eu fui, né? Não, uma delícia aqui. A amiga comentou, né, que fala sábia, eu concordo. É isso mesmo, assim, a tua visão, a tua interpretação desse texto, acho que toca muito na gente, porque é de fato esse chamado, a nossa autorresponsabilidade, né? Que às vezes a gente imagina assim, ah, ok, então tem Deus, mas você tocou num ponto, por exemplo, de que o destino não está feito por nós, né? Então, assim, é o acreditar, mas é o tomar nossa parte de responsabilidade na construção, né? Na nossa construção primeiro, né? E importante isso que você fala, né, do orar, né, do acreditar. E aqui na sequência diz assim: a vida é a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, assim, a gente tem aqui, inclusive, né, aquela resposta para essa pergunta que ela é tão grave para todos nós, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o sentido da vida, né? Quem nunca se perguntou, né? Então, assim, ok, mas né, estou aqui na matéria, estou imerso na matéria, eu como espírito imortal, mas então por que eu estou aqui? Por que eu já não estou no plano espiritual? Então, aproveitando das benesses, né, do outro lado, né, se existe essa imortalidade, o que nós fazemos aqui? Então, tem a resposta aqui, né? Aqui é um momento de fato de provas, como disse a Paty, né? O momento da gente acumular esse crescimento das virtudes. Né? E eu fui atrás do cedro, Paty, porque eu não conheço muito de plantas, assim, né? Mas sou curiosa. E aí eu vi que cedro é uma árvore bem grande, né? Uma árvore robusta, uma árvore forte, que cresce rápido também, né? Ela chega a 30 metros de altura.
chega a ter 80 centímetros de diâmetro, né? Então, imagina, quase 1 metro, é uma árvore forte mesmo. E ela dura muito também, ela dura mais de um século, né? Então, ela é sinônimo de algo que é sólido, que é forte, que é firme e que é longevo, né? Então, é isso que as virtudes são para nós, né? Quando a gente, aqui a Suzana falou do silêncio, né? Por vezes é interpretado de forma errônea, mas o silêncio nas dificuldades do dia a dia é deixar ir e confiar. Pode ser, então eu aprender a silenciar, eu aprender a ter paciência, eu desenvolver essa grande virtude, por exemplo, é eu estar fortalecendo, né? Eu estar de fato, como chama aqui, né? Desenvolvendo, crescendo, né? Algo que vai ser forte, firme como cedro. E se a gente vai se inspirar, né, nos grandes espíritos que já passaram por aqui, a gente vai ver que não tem dúvida, né? Começa por aí. Não tem dúvida, não tem receio, né? A gente vai falar assim dessas grandes almas, vai ler sobre elas, vai ler o que elas deixaram, né? Vamos pensar em Santo Agostinho, né? E tantos outros, a gente vai ver assim, opa, tem solidez ali, né? Tem coisas ali que a gente olha, mas são sempre frutos de conquista, né? Sempre tem bastidores, por isso que eu gosto muito dos romances de Emmanuel, porque a gente vai vendo assim, vai admirando, né, aquelas personagens, mas a gente vê os bastidores, a gente vê, né, os vacilos e o processo dessa conquista, que não cai do céu, né? A gente vai ver também, enfim, todas as personagens do Evangelho que a gente olha e admira. Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas então eu quero ser como, né, Pedro, como Paulo, como, né, essa firmeza, né, mas é fruto de um caminho, uma jornada. E a gente está na jornada. Então a gente precisa também se apropriar dessa jornada, né? Saber que está aqui por um motivo. Ontem a gente teve aquela live, né? Parte da primeira URI, né? Eu gostei muito da fala da Teresa quando ela se remete, aquela imagem matemática me marcou muito, porque eu gosto muito de lógica. Então ela fala assim, a gente estava no -5, né? A gente estava no mundo, por que é um mundo próximo ao mundo de regeneração? Porque a gente estava na degeneração, ela diz. Então nós cometemos, né, muitos enganos, e a gente estava devendo para a conta da lei divina, né? Então aí -5. Então a gente está aqui resgatando provas e expiações para quê? Para a gente resgatar com muito amor, né? Costurar laços que a gente porventura desgastou ao longo da jornada. Então vamos costurar esses laços, vamos chegar no zero. O que é, pô, mas eu tô no zero, mas é uma conquista, né? Tô aqui pagando as contas, né? Cheguei no zero, não tenho mais dívida, e a gente está num processo, de fato, que a gente pode começar a construir, né? Que é o mundo de regeneração. Então, essa imagem me marcou bastante. Eu vejo muito, assim, esse momento que diz aqui, né? A vida é a prova escolhida. Mas por que eu tô em prova? Eu tô em prova porque eu preciso, né? Porque tenho algo a resgatar, tenho coisas a resolver, né? Tenho dívidas a pagar, mas é com Deus, não é comigo mesmo, né? Com a minha própria consciência, né, Paty? E o conhecimento das leis divinas que está posto aqui são os recursos, né, que a gente tem na condução dos nossos passos. Uma outra questão que traz aqui esses itens, um desses itens traz muito forte, é que às vezes a gente olha, por exemplo, né, na matéria é muito fácil a gente se distrair, né, e achar que o rico, por exemplo, tem mais facilidades, né, e ao ter facilidades consegue as coisas com, né, é muito mais fácil a vida, né? Eu me lembrei muito, sabe, Emília? Agora eu não sei se eu sei contar a história toda, mas tem um dos espíritos que trabalhava, né? Um dos amigos do Chico Xavier, eu sei que a gente já está no finalzinho aqui do nosso tempo, mas ele conta que tinha um espírito muito simples, que vinha, que vivia assim, com parcos recursos mesmo, e vinha ao encontro do Chico, e o Chico sempre dizia para ele, né? Então fala uma poesia. Ele sempre queria dizer uma poesia, e Chico, com uma profunda amorosidade, deixava ele dizer a poesia, ele vinha, queria abraçar. E daí esse irmão conta, né? Que às vezes ele nem queria ser muito abraçado, porque daí era um espírito que não se banhava, não, né? E ele vai contando essa história, esse amigo do Chico, dizendo das dificuldades que ele tinha com aquele espírito.
E pensava, por que o Chico sempre pede para ele falar, né? Para ele contar as poesias dele? Chico sempre acolhe ele com tanto amor, mas ele quase não teve estudo, ele quase não teve recurso. E aí depois esse espírito vem a desencarnar, né? E aí Chico conta assim que o próprio Jesus, né, se aproximou para acolher esse espírito, e a luz desse espírito, eu não lembro bem da história, mas eu me lembro que cada vez que eu ouço essa história, eu me emociono assim profundamente, porque esse espírito era de uma luminosidade e ele estava ali na Terra convidando as pessoas a amar incondicionalmente. Esse era o compromisso desse espírito. Era esse a missão, era essa a missão desse espírito, né? E aí Chico mostra, né, que ele era de uma evolução. E aí é muito lindo isso, né? Por quê? Porque nós temos, às vezes, voltamos os olhos de um modo muito equivocado, né? Para as situações. E esse trecho está dizendo assim: não se iludam, entendam das leis divinas, né? Entendam da imortalidade, que vocês são espíritos imortais. Não fiquem incomodados com aqueles que têm recurso, né? Entendam que vocês precisam desempenhar os compromissos que vocês abraçaram, né? Exatamente isso que você acabou de trazer para a gente, né, Emília? Então, assim, é incrível, e eu parei para pensar isso hoje, assim, é incrível como cada trecho do Evangelho é de uma profundidade e traz todos esses princípios, e assim, como a gente precisa de tempo, né? Quantas vezes a gente já leu esses itens aqui, né? E aí, como a gente precisa se debruçar, e assim, como isso é fruto do tempo também, que é aquilo que se falou há pouco, assim, o tempo da nossa maturidade, né? O quanto ainda estagiamos, como diria Joana de Ângeles, né, na infância psicológica. O quanto precisamos tomar com carinho, né, essa necessidade de amadurecermos sob o ponto de vista espiritual, moral, né? E que possamos fazer isso com alegria, porque o convite aqui é para fazermos isso com alegria, né? Com alegria, exatamente. Estou até vendo o finalzinho aqui do item 8, Paty, traz um tópico que você trouxe para a gente, né? Sobre que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, né? Os sofrimentos morais que são nesse mundo vosso quinhão. Então, assim, tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Então, saber que a gente tem essas mensagens, né? E até comentar uma curiosidade, assim, que dá um tom, né, de importância, que o espírito de verdade ele estava com Kardec, né? No livro Obras Póstumas, a gente tem a informação, né, que Kardec traz, que uma vez por mês, por 15 minutos, ele tinha essa aproximação, né, assertiva do espírito de verdade, para orientá-lo, né, para guiá-lo nessa grande tarefa. E para trazer para todos nós, né, orientações assim, então, e lembretes, né, do que já está dado, já estava dado, através das palavras de Jesus, mas grandes lembretes, né, e a revelação que a verdade ela é uma só e ela não muda. A verdade está lá. Quando a gente vai no livro dos Espíritos, e a Paty falou da importância da gente ir e voltar nesses textos, e quanto parece que as coisas se abrem para a gente à medida que a gente retorna para eles, né? Com o livro dos Espíritos é a mesma coisa. Então, assim, vou para o ESG, né? Vou estudar o ESG, vou estudar 2 anos do livro dos Espíritos. Você vai a primeira vez, daí você vai de novo, daí você vai de novo, cada estudo é diferente. Porque você abre o livro na mesma pergunta, você lê a mesma resposta, você entende um pouquinho mais. Você já viveu mais, você vai, né, já experimentou mais, você vai atentar para coisas que antes você não atentou, né? E aqui é a mesma coisa no Evangelho. Então, saber que a gente tem essas mensagens para esses momentos. Então, né, tá complicado, tá difícil, o Evangelho ele é esse bálsamo, né?
toda a nossa doutrina, né? Hoje em dia a gente tem tantos meios, graças a Deus, né? Abre o Instagram e tem sempre uma coisa boa, uma mensagem, uma palestra, uma fala, né, algo para nos, retomar para a verdade. Mas a verdade, ela segue se revelando para nós à medida que a gente caminha para ela, né? Então, a gente não sabe tudo. A gente falava disso antes aqui em outro momento de estudo do Consolador Prometido, que a doutrina ela nos revela um pouquinho mais essa verdade, mas não tudo ainda, porque a gente não tem capacidade ainda da compreensão. Os espíritos mais evoluídos nos trazem isso, né? No livro dos espíritos, que tem coisas que você não iria compreender, então assim, não adianta, né? Jesus não joga mesmo pérola, né? A não ser que a gente consiga aproveitá-las, né? Então que a gente aproveite essas daqui. Não sei se tem mais algum comentário, Paty. Hoje a gente avançou um pouquinho, mas eu acho que a mensagem também pediu, né? Eu não tenho mais comentário, até porque a gente já avançou, né? Mas é no sentido, não tem como não dizer que o processo de aprender essa doutrina é diário e é constante. E mesmo diante de todos esses esclarecimentos, a gente ainda precisa orar, vigiar, cuidar, né? Para que a gente não descuide das tarefas que a gente abraçou, né? Isso que é mais importante. Obrigada, querida. E Giovana, seu França, todos aqui que mandaram mensagens, né? E Miriam, agradecimentos, né? Que seja igualmente para vocês, né? Muita gratidão a todos aqui. Sempre a gente sente o carinho, sente essa conexão. É muito importante que a gente esteja junto aos domingos. E eu convido então para a nossa prece final. Eu separei aqui uma mensagem que eu achei que na noite de hoje, né, a gente lembra das mães, a gente lembra de Maria. Então, se eu segurar as lágrimas e conseguir enxergar e ler, a gente vai ler uma mensagem aqui que está no Parnaso de Além Túmulo, que é um poema Ave Maria. Então, fica como nossa prece final. Então, convido a todos a se colocarem numa posição mais confortável, fazer uma respiração e seguir com as nossas mentes, os nossos corações entrelaçados. Muita gratidão ao Espírito de Verdade, à doutrina espírita, por nos trazer essa consolação aos nossos corações, esse entusiasmo para seguirmos o nosso caminho de aprendizado, do amor. E a Maria, então diz assim o poema: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Assim seja, uma semana de muita paz e muita luz em todos os lares. Até domingo que vem.